Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao estudo da nossa disciplina, então vamos continuar estudando um pouco sobre refino de petróleo. Na aula passada, nós paramos aqui, na destilação. Então, nós estudamos um pouquinho sobre o petróleo, né, suas características, suas propriedades, e agora nós vamos vir verdadeiramente para a etapa de refino. Então, existe uma etapa inicial, onde o petróleo é aquecido e nele pode ser retirado, por exemplo, a fração leve, que é a gasolina, o gás GLP e o gás natural, para depois o óleo ser submetido a uma destilação atmosférica. Já tem outras refinarias que já fazem essa adição direta, eles retiram apenas o gás natural e já adiciona na destilação atmosférica, tá? E também eu já tinha comentado com vocês que antes da destilação, né, do processo de destilação fracionada, seja atmosférica ou a vácuo, antes dessa destilação, é necessário fazer um pré-tratamento, que é um aquecimento, seguida da adição de água para fazer uma retirada dos sais, né, especialmente o cloreto de magnésio, porque eles vão promover incrustação e corrosão na minha tubulação. Então, eu falei sobre o processo de dessalinização, onde adiciona-se água, faz uma agitação no sistema, água e sendo que o petróleo ele está aquecido, em seguida passa uma corrente elétrica com alta voltagem, faz a separação de fase, retira essa água e os sais vão estar presentes na água, e essa água vai para o tratamento de efluente. E esse petróleo cru, dessalinizado, vai para a torre de destilação fracionada. Então, a gente tem aqui uma figura de uma torre de destilação fracionada, onde nós temos aqui o preenchimento dessa torre e as suas diversas seções, onde nós vamos retirar cada uma delas uma fração. Então, é importante a gente perceber que, inicialmente, ele passa aqui por uma fornalha, onde fogo direto aquece a tubulação, no qual o óleo cru passa pela parte interior do tubo. Nesse momento, a maior parte dos componentes que são voláteis, eles vão aumentar a pressão desse líquido, né? Porque como aumenta a temperatura, a tendência deles são volatilizar, mas como você tem um sistema que está enclausurado, ele está confinado dentro da tubulação, e quando ele escapa aqui, na extremidade, uma fração já sai como sólido, né, especialmente os compostos com cadeia carbônica alta, os compostos asfálticos, mas esses outros compostos, as frações mais leves, já entram no estado gasoso e vai subindo essas camadas, né, dessa torre, ele vai passando pelos recheios. E à medida que vai subindo, aqui ele entra com uma temperatura próxima de 400 graus Celsius, tá? Então, cada destilaria trabalha com valores específicos, e você vai ver valores um pouco maiores, um pouco menores de temperatura. Mas o importante é que a temperatura não pode ser muito alta, senão esse petróleo vai sofrer um craqueamento e uma coqueificação, produzindo muito coque e pouco das outras frações de maior interesse. Inclusive, os petróleos, né, que têm uma qualidade maior, são os petróleos leves, porque tem maior fração de compostos leves. Os compostos leves são os que têm maior valor agregado. Então, existe um percentual de API que avalia essa densidade do petróleo. Então, o barril de petróleo, que são mais leves, eles têm um maior valor de mercado porque apresentam uma composição maior desses compostos leves. Então, nessa torre de fracionamento, esses compostos vão estar no estado gasoso. Quando chega aqui a uma temperatura um pouco menor, separa-se o gasóleo pesado, que pode ser utilizado para produzir os óleos lubrificantes, produzir parafina, tá? Conforme nós vamos estudar daqui um pouquinho, hoje ainda. Aí os outros compostos vão subindo, e aqueles outros que condensam a temperaturas intermediárias, retira aqui o gasóleo leve, tá? Que pode ser utilizado, né, para a produção de combustível, e esse gasóleo leve também é o diesel, tá? Então,
ele pode ser submetido a um craqueamento, um termocraqueamento catalítico, e assim convertendo em mais gasolina, um valor maior de gasolina, também gás GLP. Eu vou falar também desse processo para vocês hoje. E essa fração pode continuar subindo, e aqui ele vai condensar. No que ele condensa, ele retira uma outra fração que é um pouco mais leve, que seria o querosene, utilizado também como para combustíveis, né? Combustível, por exemplo, para aviação. Ele pode passar por um hidrotratamento, também produzindo gasolina, produzindo gás GLP. A outra fração que já é bem leve, que é a nafta, ela é direcionada para a indústria termoquímica e também ela pode ser utilizada como gasolina. E aqui no topo nós retiramos também gasolina, tá? Que seria essa nafta leve. E aqui em cima, no topo, retira-se o gás GLP. O gás GLP, que é o gás combustível, é uma mistura de propano e butano, do gás propano e butano, que nós utilizamos aqui nos nossos lares, né? Para o preparo de alimentos, mas industrialmente esse gás GLP também é bastante utilizado. Tá? Então, são essas as frações que nós vamos estudar. E o interessante é que aqui ele entra tudo gasoso. E à medida que você vai aumentando na sua coluna, a temperatura vai reduzindo. E à medida que ela reduz, essa fração ela condensa. Então, nós vamos separar a partir da condensação desses vapores. E assim as frações, elas não separam componentes químicos, mas grupos de componentes químicos com propriedades próximas, né? No caso, são, por exemplo, o gasóleo, o querosene, o diesel, a nafta, a gasolina, não são compostos químicos, é um grupo de compostos com propriedades parecidas. Então, a destilação atmosférica deve ocorrer a uma temperatura máxima de 400 graus Celsius para evitar a formação de produtos indesejáveis do craqueamento térmico, porque senão você vai quebrar essas moléculas. E mais à frente eu vou falar desse processo químico do craqueamento, onde ele controlado, ele vai favorecer a produção de frações de gasolina. Contudo, aqui é uma reação química, e a destilação não ocorre reação química. A destilação é um processo físico. Nós vamos apenas separar os componentes. Então, reações aqui são indesejáveis. Então, eu preciso controlar para que não ocorra reações de craqueamento. Você quer apenas separar os componentes presentes no petróleo. Então, inicialmente, né, nós temos uma zona de vaporização ou zona flash. Os tanques flashes são muito comuns nas indústrias, né? Caldeira também trabalha bastante com tanque flash. Tanque flash é aquele tanque onde eu tenho uma região de alta pressão, por exemplo, uma tubulação aquecida de vapor, uma tubulação aquecida, por exemplo, com petróleo. Ele está em alta pressão porque os vapores, eles estão confinados. A hora que ele encontra um tanque onde é possível a expansão, esse tanque a gente chama de tanque flash, porque nesse momento ele vaporiza rapidamente e ocupa todo o espaço, tá? Então, ele passa por esse sistema, né, que é chamado de vaporização ou zona de flash, porque ele está confinado a alta pressão devido à pressão de vapor muito alta, né, porque ele estava líquido. Aumentou a temperatura, a tendência é se tornar vapor, mas pelo confinamento ele está líquido ainda. Os produtos são retirados em determinados pontos da coluna, como eu falei anteriormente, você tem frações com características similares. Então, em condições de pressão próxima à atmosfera, que é a pressão que nós utilizamos nessa primeira torre, que é a próxima torre que nós vamos passar o petróleo, é uma torre com pressão com um vácuo. Tá? Nesse caso, a pressão é atmosférica. Obtém-se óleo diesel, querosene, nafta pesada e vários outros produtos laterais, né, que nós vamos estudar cada um deles com mais detalhes, como eu falei. E a nafta leve, que é a gasolina, o gás GLP, são produtos de topo. E já os produtos de fundo são aqueles no qual
eles não volatilizam mesmo a essa temperatura aí próximo de 400 graus Celsius, que a gente chama de resíduo atmosférico. E esse resíduo atmosférico ainda tem muitos componentes interessantes de alto valor agregado. Aí esse resíduo atmosférico, ele é direcionado para uma outra torre de destilação e agora uma destilação a vácuo. Nós fazemos o vácuo porque esse resíduo atmosférico eu poderia utilizar ele para pavimentação. Contudo, ele ainda tem componentes que têm alto valor agregado, como, por exemplo, óleos lubrificantes, parafinas. Então, o objetivo é passar ele por uma outra destilação, agora a vácuo, para você recuperar o máximo de gasóleo possível, e assim você tem frações com maior valor agregado, e assim você consegue ter um lucro maior. E sim, o resíduo da destilação a vácuo, esse sim nós vamos deixar ele para a pavimentação, né, utilizando como nós conhecemos como piche, como asfalto, né, como betume. Esse resíduo vai para a pavimentação. Então, nós vamos estudar cada uma desses sistemas, tá? Então, como falei, o resíduo obtido na seção de destilação atmosférica, que é um corte que tem um alto peso molecular, por isso que ele é retirado na base, ele tem como objetivo, como eu falei, obter óleos lubrificantes, e assim também ele pode ser submetido a processos de craqueamento catalítico. Então, como eu falei na aula passada, cracking é quebra do inglês. Então, esse processo, a alta temperatura, nós aquecemos o resíduo, as moléculas, as cadeias carbônicas, elas vão quebrar em moléculas menores e assim você retira frações de gás GLP, frações de gasolina, frações de gás natural, tá? Então, é uma forma que a gente tem de aproveitar ao máximo os compostos mais leves presentes no petróleo. Então, esse sistema a vácuo, ele trabalha com uma pressão bem reduzida, né? A pressão atmosférica é 760 milímetros, né, de mercúrio, e aqui a gente vai trabalhar apenas a 100 milímetros de mercúrio. Então, isso já é o suficiente para provocar uma vaporização mesmo de cadeias longas, como os óleos lubrificantes, a parafina, que são compostos que apresentam cadeias carbônicas grandes. Então, o produto do fundo da destilação a vácuo, ou seja, o resíduo atmosférico passa pela destilação a vácuo e o resíduo da destilação a vácuo, esse sim, ele é composto de hidrocarbonetos de elevado peso molecular, com impurezas, e ainda compostos oxigenados, nitrogenados. Então, isso tudo, ele pode ainda ser comercializado como combustível, mas para ele ser comercializado como combustível é necessário fazer um tratamento que a gente chama de viscorredução. Também vamos estudar ele hoje. Tá? Para reduzir a viscosidade, você utilizar ele como óleo combustível, por exemplo, para as caldeiras, que usam o tipo de combustível chamado de óleo BPF, baixo ponto de fulgor, ou a sua última destinação, a destinação como asfalto, para pavimentação. Analogamente, a destilação atmosférica, aqui pode-se também injetar vapor d'água no fundo da torre para retificar o resíduo a vácuo, ou seja, para você conseguir arrastar frações leves que estejam presentes no resíduo. Do mesmo princípio que nós fazemos uma destilação, uma hidrodestilação, por exemplo, para produtos naturais. Você pega o cravo da Índia, você faz um arraste a vapor. Então, o vapor ele vai arrastar essas moléculas menores e assim melhorando a eficiência do sistema. Então, da mesma forma que na destilação atmosférica nós adicionamos vapor para arrastar esses componentes e melhorar a separação dessas fases, aqui na destilação a vácuo também se adiciona. E nas frações de topo, né, da destilação a vácuo, nós vamos ter tanto vapor de água, hidrocarbonetos leves, tá? E eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, o resíduo da destilação atmosférica passa por um novo aquecimento e aqui uma torre de destilação a vácuo, tá? Aqui é feito essa pressão reduzida. Aqui embaixo nós retiramos esse resíduo a vácuo.
Aqui adicionamos vapor de água para ajudar nesse processo de separação e nós vamos retirar ainda desse resíduo uma parcela de gasóleo pesado, que nós vamos estudar sobre o uso dele. Aliás, nós vamos começar de baixo para cima. Então, nós vamos começar com o processamento desse gasóleo pesado, mas também retiramos gasóleo leve, que eu vou comentar mais à frente. E aqui no topo, nós podemos retirar também gás combustível, tá? E aqui, esse vapor de água, que é condensada, vai para tratamento de água, né? Da mesma forma que aqui também nós conseguimos condensar, retirando o óleo, uma parte do óleo, e a água desse vapor adicionado também vai ser destinada a tratamento de água. Todas essas águas, elas precisam de passar por tratamentos, porque por mais que você tenha um sistema de separação eficiente, essa água carrega muita matéria orgânica, carrega gotículas de óleo, assim como no processo de dessalinização também. Aquela água que é separada, toda ela precisa passar por um processo de tratamento, para depois ser descartado no mar ou no corpo de água. Então, nós vamos começar com, como eu falei, ó, isso aqui é importantíssimo que vocês entendam, até para ficar claro. Eu vou mostrar agora o tratamento aqui, ó, desse gasóleo pesado. Nós vamos começar a tratar aqui, ó, de baixo para cima. Então, nós vamos falar desse resíduo, vamos falar desse gasóleo pesado, desse gasóleo leve. São vários os processos. E quando eu mostrar o processo, vocês vão ver que tem várias entradas. Por exemplo, o gasóleo pesado aqui, ó, obtido dessa seção a vácuo, ele também é processado no mesmo local que o gasóleo da destilação a vácuo. Aqui, ó, você também tem gasóleo da atmosférica, também tem gasóleo pesado. Então, a gente pode fazer um craqueamento do gasóleo pesado da destilação atmosférica e fazer também um tratamento do gasóleo pesado da destilação a vácuo. Ou seja, ele tem propriedades similares. Então, quando eu for falar dos equipamentos industriais, eu vou falar, olha, pode ser gasóleo pesado originado da destilação a vácuo, pode ser o gasóleo pesado originado da destilação atmosférica, tá? Só para vocês saberem. Então, a gente tem várias correntes de entrada no mesmo equipamento. E aqui nós temos o resíduo de vácuo. O resíduo de vácuo é o resíduo da destilação a vácuo. E nós temos aqui o resíduo da coluna de destilação atmosférica. São dois resíduos diferentes, tá? Então, só para vocês entenderem os termos que nós vamos falar mais à frente. E agora sim, nós vamos passar para outro sistema, que é uma desasfaltação a propano. Então, como o próprio nome diz, é uma etapa para retirar o asfalto utilizando o solvente propano. Tá? Então, ele já diz aqui, ó, qual que vai ser a corrente de entrada? A corrente de entrada é o resíduo da destilação a vácuo. Então, o último resíduo, começando de baixo para cima. Ele pode conter um gasóleo de alta viscosidade. Nesse caso, pode-se tratá-lo utilizando propano líquido, com alta pressão, enquanto agente extrator. Então, o solvente extrator vai ser o propano. O principal produto dessa corrente aqui vai ser o quê? O óleo desasfaltado. Então, a gente vai separar e obter o óleo desasfaltado do asfalto que vai para a pavimentação. Então, aqui nós temos esse fluxograma. Vocês vão ver que os fluxogramas eles são bem parecidos. Então, vão realmente estar bem presentes para não fazer confusão. Tá? Eu sei que é muita informação, isso aqui seria interessante um semestre só para a gente estudar sobre refino de petróleo. Eu vou mostrar esses processos que são processos físicos, eu vou mostrar alguns processos químicos, mas de uma forma bem objetiva, tá? Senão a gente não consegue ver todos. Quem tiver interesse, basta procurar na internet, tem muito material falando sobre refino de petróleo. Então, o resíduo do vácuo, ele vai passar por uma coluna extratora. Dessa coluna extratora, deixa eu só ver se vocês estão vendo aqui o cursor.
Que do meu, eu tô olhando aqui no celular. Ah, sim. Vocês estão vendo aqui o cursor, né? Então, dessa coluna extratora, esse material, uma parte dessa coluna extratora, quem vai promover a extração é o propano. Esse propano líquido que é adicionado aqui, ó, quando ele chega na coluna extratora, ele volatiliza e vai arrastar alguns componentes, que são os componentes mais leves que o asfalto. Então, o asfalto ele vai cair, ele vai descer, e os outros componentes, né, que vão ser arrastados com o solvente. Então, nós podemos dizer que aqui embaixo nós vamos retirar o rafinado, que é a saída desse produto que nós não temos interesse, que é o asfalto, que é o produto de menor valor agregado, e na parte superior nós vamos ter o refinado. Tá? Então, rafinado é o que não tem interesse, é como se fosse o resíduo, mas é um resíduo que tem valor agregado, que é o asfalto. Tá? Então, esse resíduo, ele tem presente nele, que a gente chama de rafinado, ele ainda tem presente nele solvente propano. Então, nesse primeiro momento, nós vamos aquecer o asfalto, retirar o propano presente nele, então esse propano ele sobe aqui, ó, para purificação do solvente, porque você acaba tendo outros componentes. Então, o que vai subir aqui, ó, que vai ser destilado aqui, é principalmente o propano, que retorna para o processo. Ainda assim, você tem mais resíduo, então você adiciona mais vapor a esse rafinado. O objetivo é que esse vapor ele arraste agora o propano também. Então, esse propano ele vai para essa câmara de purificação. Quando essa câmara de purificação, ele vai retirar o quê? Esse vapor adicionado, a água condensa. Você tira a água e o propano retorna para o processo de forma cíclica. Então, você não perde o seu líquido extrator, tá? Aqui, ó, nesse caso aqui, ó, na sua purificação, ele é condensado, condensa-se a água, tá? E o asfalto, que é o resíduo para a pavimentação, é retirado aqui. Lembrando que ainda assim esse asfalto, ele pode passar por um craqueamento, uma viscorredução e ser utilizado como um óleo combustível pesado, tá? Para a indústria. E pavimentação. Mas o nosso produto de interesse é a fração mais leve, que a gente chama de refinado. Então, esse componente também ele é aquecido, onde é retirado o solvente que está presente nele, o solvente retorna. Aqui também adicionamos vapor de água para garantia da saída desse solvente. Lembrando que o propano é uma fração extremamente leve, então é a fração mais leve. E aqui nós vamos retirar o óleo desasfaltado, ou seja, o óleo do resíduo que foi retirado, o asfalto. O asfalto sai uma corrente e o óleo desasfaltado para outra corrente. Depois que nós retiramos o asfalto dessa corrente, agora nós vamos fazer uma desaromatização a furfural. Furfural é o solvente, é esse aqui, ó, esse composto aqui que tem ponto de fusão de 41 graus Celsius, ponto de ebulição de 168 graus Celsius, uma densidade de 1,159. Esse é o furfural, então nós vamos utilizar ele para retirar, para separar os compostos aromáticos, que nós não temos interesse. Então, o objetivo, portanto, é aumentar o aumento do índice de viscosidade dos óleos lubrificantes, pois quanto maior é este valor, menor será a variação da viscosidade do produto com a temperatura. O produto principal é o óleo desaromatizado. Então, agora nós vamos retirar os compostos aromáticos e vamos obter o óleo desaromatizado. Como subproduto, tem-se um extrato aromático na forma de um óleo pesado e viscoso, que é esse o objetivo que nós temos aqui no nosso sistema. Tá? Então, vamos lá ao fluxograma. Então, não vou falar muito tempo de cada um deles, porque nós temos vários. O objetivo aqui é vocês conhecerem, tá? Conhecer cada um deles, como que processa, quais são as frações de entrada, as frações de saída. Então, o óleo
aqui adicionado é aquele óleo desasfaltado, sem um asfalto. Ele passa por uma coluna extratora de uma forma muito parecida, tá? E aqui, ó, nós vamos adicionar o furfural. Esse furfural, ele vai arrastar, separar aqui os compostos aromáticos, tá? E aqui, ó, por cima, nós vamos retirar o composto mais pesado, tá? Então, aqui, ó, nesse caso, nós adicionamos o furfural, ele faz a separação, tá? Aqui embaixo eu recupero o solvente, que é o furfural, que retorna, tá? Em seguida, eu adiciono mais vapor para garantir a retirada desse produto, purifico o solvente que retorna para o processo, esse solvente que vem dessa parte inferior e da parte superior. Aqui embaixo eu retiro o extrato aromático. Esse extrato aromático ele pode ser comercializado como água ras, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da água ras. Ele é um subproduto que é utilizado como solvente, que pode ser tanto empregado lá naquele resíduo final para melhorar a viscosidade e aquele resíduo que é o asfalto. Quando você adiciona esse extrato, você pode comercializar ele como combustível para caldeiras, como combustível industrial. E aqui na parte superior nós temos o óleo desaromatizado. E esse óleo nós vamos purificar ele para obter parafina e óleo lubrificante. Processo bem parecido, tá? E aqui, ó, esse óleo que foi desaromatizado, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma desparafinação, ou seja, eu vou retirar a parafina, porque a parafina é um produto que tem alto valor para comercialização. E nesse caso, eu vou usar um solvente que é o MIBC, que é o metil isobutilcetona, tá? Então, esse solvente ele vai ser utilizado para me separar a parafina, né, do meu sistema. Então, essa parafina, ela ainda vai ser obtida uma parafina, que é uma parafina mole, a gente vai ter que submeter a outro processo para obter a parafina sólida. A parafina mole é o que nós compramos lá na farmácia, conhecido como vaselina, que é um veículo muito utilizado para a indústria farmacêutica. Muitas pomadas são feitas a partir dessa vaselina, que é a parafina mole. E a parafina dura, ela é utilizada na indústria alimentícia, por exemplo, nos chocolates. Então, esses chocolates mais baratos, que resistem ao calor, têm um alto teor dessa parafina, que é uma parafina que é utilizada também para consumo. Tá? Também a mesma parafina para a produção de velas, utilizadas para iluminação. A gente tem várias outras aplicações dessa parafina. Então, como eu falei, o solvente utilizado é metiletilcetona. Aliás, eu falei errado, tá? É o metiletilcetona e tolueno. Ok? Não, pessoal, vamos lá. Ó. Então, no passado, empregava-se o metiletilcetona e tolueno, tá? Nesse processo de extração, também o propano líquido. Mas, atualmente, é utilizado o metil e isobutilcetona, tá? Então, falei certo, isso mesmo. Então, atualmente é usado esse solvente aqui. E o produto obtido é o óleo desparafinado. Então, vamos estudar ele aqui um pouquinho, ó. Então, o óleo desaromatizado, que foi retirado os compostos aromáticos anteriormente, ele vai primeiramente receber o solvente, tá? Então, aqui o solvente é adicionado e aqui ele vai passar por um sistema de arrefecimento, ele vai ser aquecido. Por que ele vai ser aquecido? O objetivo de aquecer. Desculpa, por que ele vai ser arrefecido? Por que ele vai ser resfriado? O objetivo de resfriar é para que a parafina ela passe para o estado sólido. E ela passando para o estado sólido, a gente consegue separar ele do óleo presente. Tá? E assim a gente vai retirar a parafina presente. Então, primeiro nós vamos resfriar ele. Quando nós resfriamos, a parafina passa para o estado sólido
Em seguida, eu refino novamente, eu resfrio novamente, reduzo ainda mais a temperatura do meu sistema, tá? Aí, nesse caso aqui, ó, para nós refrigerarmos ele, eu vou utilizar um sistema de refrigeração utilizando gás propano. Isso aqui é como se fosse a nossa geladeira. A nossa geladeira, nós temos um gás presente. E esse gás, ele vai ser utilizado como gás refrigerante. Então, esse gás refrigerante é o propano. Então, aqui é só o sistema de refrigeração, ok? Baseado com o funcionamento aí do ar-condicionado, que usa o gás refrigerante, com a diferença aí da geladeira também. Então, aqui vai ser resfriado. Essa parafina, quando ela é resfriada, automaticamente ela é direcionada aqui para um tambor de carga para os filtros. No filtro, você vai separar esse componente que está sólido, que é a parafina. Nós adicionamos solvente para lavar essa parafina, para a gente conseguir separar ao máximo o óleo presente da parafina. E aqui, ó, a gente obtém a parafina oleosa, mas ainda assim ela arrasta muito do óleo. Então, por isso que a gente adiciona solvente nessa etapa inicial e adiciona solvente na lavagem. Quando ele passa pelo filtro, retira a parafina e aqui embaixo a gente tem o óleo e o solvente. Esse óleo e o solvente, ele é destinado aqui novamente a esse sistema aqui, ó, de refrigeração, tá? Nesse refrigerador, nós vamos, esse sistema, ele acaba recirculando, voltando para o meu sistema para retornar aqui, ó. Então, aqui ele passa por esse tambor de acúmulo do filtrado, aqui ele retorna, ele resfria, a parte sólida retorna e o óleo líquido ele desce. Esse óleo desparafinado, misturado com solvente, vem para um tanque flash. Aqui, ó, ele está líquido. Quando vem aqui para o tanque, automaticamente ele expande. No que ele expande, nós vamos retirar o solvente. Esse solvente vai para a recuperação e da recuperação ele volta para a entrada aqui, ó, no início, e ele é utilizado aqui para lavagem também. Enquanto isso, esse óleo sem a parafina, porque a parafina ficou retirada aqui na parte lateral do meu fluxograma, ele vem para o forno. O objetivo aqui é evaporar uma fração maior do solvente, a gente quer retirar todo o metil-isobutilcetona. Ele é retirado, vem para a recuperação, retorna, né, para os dois pontos de lavagem e entrada, e aqui nós temos o óleo. Esse óleo, ele ainda vai sofrer, ele é adicionado vapor ainda de água nele, o vapor ele vai retirar resíduos do solvente. Então, esse solvente com vapor de água vai para a separação, para retirar essa água presente, e aqui embaixo a gente tem o óleo desparafinado. Tá? Mas esse óleo desparafinado, ele não está no fim do seu processo, ele vai para o processo seguinte, que é uma etapa de desoleificação a metil-isobutilcetona. Então, nós temos ainda um outro processo e o objetivo aqui é obter a parafina dura. Tá? Então, vamos lá. O processo para a obtenção da parafina pura também é um processo muito parecido com o processo anterior. A diferença é que à entrada nós vamos adicionar a parafina oleosa, que veio do processo anterior, que é a vaselina, né? Ela está muito oleosa. Ela vem primeiramente por uma etapa onde vai ser resfriada, utilizando o gás propano. Depois ela vai ser resfriada novamente. Por que a gente resfria ela bastante? O objetivo é retirar conseguir solidificar ela ao máximo para conseguir separar do óleo. Em seguida, ele passa por um filtro. Nesse filtro, adiciona-se solvente para lavar essa parafina e conseguir ter uma parafina mais pura, de forma que ela seja o mais sólida possível. Então, é filtrado, o sólido é separado, cai nessa câmara inferior. Em seguida, o material ainda que é viscoso, ele vem
passa por uma outra batelada com outro filtro, onde é lavado novamente para retirar o máximo possível de óleo, tá? E o que é sólido, ele é separado, e o que é líquido, ele retorna para a etapa inicial, tá? Então, ele volta novamente para ser resfriado. Então, o objetivo aqui é tirar toda a parafina e todo o óleo. Para quê? Para você ter a parafina sólida. Então, nós vamos ter dois produtos. O produto do primeiro filtro e o produto do segundo filtro. O produto do primeiro filtro, pessoal, ó, se nós acompanharmos a seta, ele vem lá para o tanque flash inferior. Esse de baixo aqui, ó. Já a parafina, que é obtida do filtro 2, ele vem para esse outro... Desculpa, que vem aqui, ó. Desse tanque 2, ele vem e é adicionado nesse segundo aqui, ó, nesse outro tanque flash aqui. São dois tanque flashes diferentes, tá? Então, cada um vai receber um produto. Então, vamos voltar aqui. Para a parafina, né, obtida lá do tanque flash 1. Então, desse primeiro, ele vai descer lá para o tanque inferior. Esse tanque flash inferior, nós vamos aquecer. No que eu aqueço, eu recupero o solvente, metil isobutilcetona, que vai ser utilizado na próxima etapa, adiciono vapor para recuperar esse solvente, e aqui embaixo a gente tem uma parafina mole. Mas ela é mole não pela presença do óleo, mas ela é mole porque a cadeia carbônica desses componentes não são tão grandes. Então, como a cadeia não é tão grande, o que eu vou fazer com ela? Eu vou para um craqueamento catalítico a fim de quebrar essa molécula em moléculas menores. Assim, eu vou produzir gasolina, gás GLP e outros componentes de interesse, porque ela não vai ser comercializada, porque é uma parafina de cadeia curta. Então, ela não tem as propriedades específicas da parafina dura, o que vai ser utilizada para alimentação e para a produção de velas, por exemplo. Apenas a parafina que vem aqui, ó, desse filtrado 2, que ela está pura, que ela tem uma cadeia carbônica maior, essa sim vem para esse outro tanque flash, onde nós retiramos o solvente, aquecemos ela, retiramos mais solvente ainda, depois adicionamos vapor a ela quente, retira mais solvente, que todo ele vai ser purificado para ser utilizado, e aqui sim, no final, nós temos a parafina dura. Então, aqui é o produto final para ser comercializado, para vela, para a indústria alimentícia, que a gente retirou o nosso produto de interesse, que é a parafina. Tá? Ok, pessoal? Tudo bem? Então, nós temos uma sequência de vários processos com essas finalidades. Então, o primeiro processo estudado eram esses processos, né, avaliando aí a separação. São todas separações físicas, né? E o objetivo sempre foi retirada dos componentes por processo extrativo. Então, até agora, não teve nenhuma reação química. Vocês perceberam? Eu não mostrei nenhuma reação química. Todas elas, a destilação separávamos por diferença de temperatura de ebulição. Aí tinha destilação a vácuo, destilação atmosférica. Depois eu peguei o resíduo e fui retirando agora por processo de extração, a partir da afinidade química, mas sem reações químicas, tá? Então, todos os processos até agora foram processos físicos. Agora sim, eu vou mostrar para vocês os processos químicos, tá? Que são craqueamentos. No início, utilizava apenas o craqueamento térmico, ou seja, pegava o material, aquecia a 400, 450 graus Celsius, sem oxigênio, sem ar, então as moléculas eram quebradas em moléculas menores, e você tinha uma mistura de vários componentes, tá? É um processo que você obtinha gasolina, gás GLP como produto principal, mas ainda assim você ainda obtinha óleos leves, óleos residuais,
e ainda tinha um alto teor de coque, que é aquele resíduo que tem um baixo valor agregado, e ele entupia as tubulações. É um processo obsoleto, que a gente não tem mais o craqueamento térmico. Tá? Então, vou mostrar muito mais a fim de conhecimento. Então, uma carga, essa carga aqui, ó, pode ser o resíduo, pode ser um gasóleo pesado, ele é adicionado a uma torre de fracionamento, tá? Nessa torre de fracionamento, no primeiro momento, como é um processo cíclico, o material ele não vai ser fracionado, porque é um resíduo pesado, você tem poucas frações leves. Ela desce nesse sistema, nessa tubulação, e aqui ela vai passar por um forno, por exemplo, a 400, 450 graus. Essas moléculas grandes vão ser quebradas. Passa por uma... Quando ele é aquecido, ao se expandir, esse material acaba tendo essa reação de quebra, formando moléculas menores. Aqui a câmara de expansão expande os componentes menores originados dessa quebra. Aqui embaixo você tira o óleo combustível residual, aquela carga que não foi quebrada, tá? Aquelas moléculas maiores, que mesmo a essa temperatura não foi quebrada em moléculas menores, não sofreu cracking, né? A quebra. Daqui, os outros gases gerados vêm para a torre de fracionamento, e aqui nós vamos ter a saída de gases leves, como gás GLP, a saída da gasolina e do óleo leve. Esse óleo leve pode ser tanto o óleo diesel, por exemplo, que vai ser comercializado, tá? E aqui, ó, o material que conseguiu evaporar, tem um ponto de ebulição intermediário, que é leve nessa câmara de extração, ou seja, não sai com óleo e combustível, mas que não é leve o suficiente para sair nessas frações de óleo leve e gasolina, eles retornam no processo junto com a carga nova, e aqui ele vai passar novamente no forno, tendo a oportunidade de ser quebrado. Então, é um processo cíclico, onde você tira o óleo residual combustível. Esse óleo residual combustível ele tem uma viscosidade muito baixa. Para melhorar a viscosidade dele, o que nós fazemos? Pegamos os compostos aromáticos que foram separados anteriormente, mistura e vende como óleo combustível. Enquanto isso, você tem uma fração de gasolina, de gás GLP que vai ser comercializado. Então, esse é um craqueamento térmico que era utilizado anteriormente. Agora, a gente utiliza outros tratamentos que são mais interessantes, tá? Que é o craqueamento catalítico, que eu vou falar daqui um pouquinho. Um outro processo que é utilizado para resíduos, né? Que é um processo de viscorredução. Esse processo tem como objetivo reduzir, através da ação térmica, a viscosidade de um resíduo, seja atmosférico, seja resíduo a vácuo, tá? Para que ele seja utilizado enquanto óleo combustível. Então, nesse processo, acaba obtendo-se uma quantidade de óleo diesel e gasóleo também, gás GLP, também é um processo obsoleto, porque a gente tem os processos com catalisadores, né? Que eu vou discutir isso mais à frente. Mas o processo é aqui, ó, eu te coloco a minha carga, dessa minha carga vai para o forno, e aqui eu separo os meus constituintes, tá? Esse é um processo obsoleto, porque a gente não tem um tratamento catalítico, tá? E aqui, ó, você vai obter um resíduo da viscorredução. Esse resíduo aqui, ó, bem parecido com o anterior, o resíduo sai, passa aqui por esse trocador, como se fosse um trocador de calor, ele só passa aqui para ser resfriado, e é interessante aqui, essas setinhas aqui, pessoal, são setinhas que indicam aquecimento. Aqui tem um forno. Então, essa fração que sai aqui no topo, ela é quente. Então, eu pego essa fração quente, que tem uma temperatura maior, passo com a carga do início, e quando eu passo aqui na carga do início, o que vai acontecer? Essa fração do fundo, que tinha alta temperatura, ela é resfriada, e essa carga que tem uma temperatura baixa, ela é aquecida. Isso aqui a gente chama de economizador. É um trocador de calor, no qual uma corrente é resfriada e a outra corrente é aquecida. E esse material é separado nos componentes, e você tem um resíduo da viscorredução. Também processo obsoleto, muito mais para vocês conhecerem. Tá?
Existe também um outro processo, esse sim, ele não é obsoleto, que é o processo de produção de coque. Então, na indústria, a gente vai produzir vários tipos de materiais de acordo com a necessidade, com a importância. O coque, ele é um produto interessante, ele tem várias outras utilizações. Então, nesse caso, nós vamos produzir um processo de coqueamento retardado, né, que é a partir de cargas bastante diversas, né, como óleo bruto reduzido, óleo de vácuo, resíduo de vácuo, óleo decantado, alcatrão de craqueamento com resíduo do craqueamento térmico. Então, várias dessas misturas, elas podem ser utilizadas para o coqueamento retardado. Tá? Então, o coque, ele é um produto que é um componente utilizado para a produção de eletrodos, ele é utilizado na indústria para a produção de alumínio, na metalurgia para a produção de ligas metálicas, quando eu falo, por exemplo, uma liga metálica, que é ferro-carbono. Tá? Esse carbono é esse coque. Ele é utilizado também para a produção de pneus, então o pigmento gerado ele é chamado de negro de fumo. Esse negro de fumo, ele é um pigmento utilizado em vários setores tecnológicos, as mangueiras, né, os materiais que têm essa coloração muito escura, geralmente utiliza esse pigmento. Então, como que é feito esse processo? Nesse caso aqui, o projeto tem uma unidade de coqueamento que pode visar a produção máxima de determinado corte, segundo a aplicação correta de pressão e temperatura nos reciclos. Então, uma carga que pode ser um resíduo, quando ele vem para essa torre de fracionamento, é uma destilação fracionada, pode separar esses componentes. No primeiro momento, ele vai ser pobre nesses componentes. Então, ele vai descer, vem para um forno com vapor e aqui vai passar pelo tambor de coque. Nós temos dois tambores. O que vai acontecer com esse tambor de coque? Ele vai quebrar a molécula. E aqui, ó, eu vou pedir aí para a imaginação de vocês, só para vocês visualizarem. Imagina uma cadeia carbônica com 40 carbonos. Carbonos com ligações simples, cadeias saturadas. Quando eu quebro uma molécula, eu tenho um hidrogênio em cima e outro embaixo. Vamos só lembrar da estrutura química. O que vai acontecer? O hidrogênio de cima vai para o meu composto A e o hidrogênio de baixo, composto B. E no centro sobra o quê? Um átomo de carbono. Tá? Imagine uma cadeia carbônica com 40 carbonos, eu vou quebrar ela no meio, mas na verdade ela quebra em várias frações. Supondo que eu quebre em duas, eu tenho o meu composto A e o composto B. Quando eu quebro, o hidrogênio de cima vai para o composto A, o hidrogênio de baixo para o composto B e sobra o carbono central. Esse carbono central fica retido aqui ó, no tambor de coque. Assim, nós vamos ter o coque que está presente no tambor, tá? E aqui em cima vai sair frações mais leves, que são separadas, como gás GLP, gasolina, gasóleo leve, que é o diesel, gasóleo pesado, que pode ser utilizado em várias outras frações de utilizações, ok? E o material ele recircula, passando por forno, fazendo essa separação. Contudo, pessoal, mesmo esses outros processos sendo utilizados, o mais utilizado é o craqueamento catalítico. Né? Então, craqueamento catalítico é um processo químico de transformação de frações de petróleo pesadas em frações leves, porque o que gera que tem maior valor agregado na indústria de refino de petróleo é justamente as frações leves. Tá? Antes de eu falar do craqueamento catalítico, como já é próximo de 9 horas, e esse processo é o processo mais importante, então vamos fazer uma pequena pausa, tá? 5 minutinhos para a gente ir no banheiro, beber uma água e nós retornamos, ok? Se tiverem alguma pergunta, podem colocar lá no chat, tá? Que aí quando eu voltar eu respondo. E a gente vai falar agora do craqueamento catalítico, que é uma das etapas mais importantes na refinaria de petróleo. Ok, pessoal? Então vamos lá.
Galera, vamos continuar? Então, ótimo, né? Ninguém está com dúvida nenhuma. Bom demais. Tá. Então, vamos continuar. Eu vou projetar aqui novamente a tela. Então, foi uma inovação tecnológica, o craqueamento catalítico, né? Então, craqueamento catalítico é um processo químico de transformação das frações de petróleo pesadas em outras mais leves através da quebra, cracking, das moléculas dos constituintes com a utilização de catalisadores. Então, sua carga é uma mistura, né, de gasóleo de vácuo, por exemplo, que pode ser utilizado. Pode ainda adicionar o óleo desasfaltado também, que nós já discutimos anteriormente, tá? Que é formado a partir do resíduo de vácuo. Então, são várias as frações que podem ser adicionadas. E delas podem ser obtidas aí, tanto gás combustível, gás liquefeito de petróleo, gasolina, gasóleo leve, que é o diesel, gasóleo pesado, óleo decantado. Então, a gente tem uma gama muito grande. Tá? Então, como eu falei para vocês, são várias entradas e várias saídas. Okay? Então, o craqueamento catalítico, ela vem de inovações, né? Nós começamos aí com o craqueamento térmico, depois veio o craqueamento catalítico em leito fixo, depois craqueamento catalítico em leito móvel, até chegar na melhor, né, versão, que é o craqueamento catalítico em leito fluidizado. Então, as reações produzem, né, mesmo o cracking, como eu falei anteriormente, ela produz o coque, e que se deposita no catalisador. E isso faz com que esse catalisador ele precise de passar por uma etapa de regeneração. Imagina, essas moléculas vão quebrando em moléculas menores. Cada quebra fica uma molécula de carbono. Então, esse catalisador ele fica repleto de coque. Tá? Por isso que esse catalisador, mesmo ele sendo inorgânico, ele precisa ser regenerado. Então, o catalisador ele é branco. Aí, com o uso, ele vai escurecendo, escurecendo, escurecendo. Chega um momento que tem tanto carbono que ele está inativo. Aí, nós vamos regenerar. Como que regenera? Nós vamos fazer uma combustão desse material, né? E assim você recupera esse catalisador, que agora ele se torna um catalisador cinza. Tá? Então, nós vamos discutir isso mais à frente. Okay? E é um processo bem versátil que tem alta rentabilidade e ela vai produzir uma gasolina de alta octanagem, obtida na faixa aí de 50% a 60% em volume em relação às cargas processadas. Então, a gente tem muita gasolina com alta octanagem. E essa octanagem, né, está em função do número de octano. Então, quando eu falei lá do biodiesel, nós avaliávamos em relação ao número de cetano, tá? E aqui nós vamos avaliar em número de octano. Então, essa octanagem é uma questão bem interessante, tá? Depois vocês podem até ler um pouquinho mais à frente, de forma mais profunda. Na internet tem muito material, mas em geral é o seguinte: nós temos o composto isooctano, tá? Então, o isooctano é o composto químico que ele, em situações de detonação, ele suporta uma alta compressão, ele é para alta compressão, que são nossos carros. Então, ele consegue detonar a alta compressão, apenas a alta compressão. Então, ele é o ideal, é o que tem melhor detonação, melhor rendimento, vai gerar uma melhor potência no motor, tá? E, em contrapartida, nós comparamos ele em termos do heptano, o heptano com cadeia normal. Então, octano, 8 carbonos, isooctano, a gente tem a sua extremidade do tipo iso, ou seja, um carbono que é um carbono quaternário, tá? Vocês lembram lá da química orgânica. Já o N-heptano, ele tem apenas 7 carbonos com uma cadeia linear. Nesse caso, o N-heptano, ele sofre uma detonação em pressões intermediárias. Então, antes de entrar
na câmara, ele já detona, ou seja, ele detona antes, gera muito calor, aquece muito o motor e tem menor rendimento. Então, é feito nesse proporcional. Por exemplo, uma gasolina com octanagem de 80% de octanagem. Significa que essa gasolina, esses compostos químicos presentes nessa gasolina, ela se comporta como uma solução contendo 80% isoctano e 20% N-heptano. Então, não significa que as gasolinas só têm isoctano e N-heptano. Ele se comporta de uma forma parecida. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala das gasolinas com alta octanagem, aqui a gente não vê muito, mas em algumas capitais, tem alguns postos que a gente encontra aquela gasolina do tipo premium. Essa gasolina do tipo premium, ela tem 97% de octanagem, 97, 98, né? Então, é uma gasolina que tem melhor qualidade, ok? Então, é nesse sentido. Então, quando eu falo de alta octanagem, é que a minha gasolina é o percentual com que ela se comporta frente à detonação similar ao isoctano, tá? Então, isso tem que estar muito claro, porque às vezes a gente faz essa confusão, tá? Então, quando eu falo isoctano, N-heptano, é a comparação, tá? Entre eles. Ou ele está mais próximo do isoctano, ou está mais próximo do N-heptano. Já quando nós adicionamos o álcool anidro na gasolina, ele melhora a octanagem. Ele melhora porque o álcool ele tem melhor detonação a altas pressões. Contudo, ele tem um consumo que é maior, né, pela própria cadeia carbônica, que é menor. Se a gente pega, por exemplo, o etanol tem quantos carbonos? Só 2 carbonos. Então, imagina, ele quebra e libera 2 CO2. Tá? E já a gasolina tem, por exemplo, 8 carbonos. Então, veja, ela vai quebrar liberando 8 CO2. Aí você tem que avaliar, comparar entalpia e tudo mais. Então, acaba que, nesse caso, quando a gente adiciona o álcool, ele melhora a octanagem da gasolina. Contudo, aumenta o consumo. Tá? Então, nós vamos ver que o craqueamento catalítico, ele vai ter algumas seções, são 4 seções distintas. Então, nessas seções, nós temos a seção de reação ou conversão. Então, é uma conversão química, nós vamos quebrar a molécula, então tem reação química, tá? Então, a primeira seção é a seção de reação química, onde, com a presença do catalisador, vocês já estudaram catalisador em outras disciplinas, ele reduz a energia de ativação e assim você consegue promover essas reações de uma forma muito mais rápida, né? E são catalisadores inorgânicos, então eles são fáceis de serem separados, e então são processos químicos. Em seguida, nós temos uma seção de fracionamento, uma destilação fracionada, onde nós separamos os componentes, finalizando com uma seção de recuperação, onde a gente vai recuperar essas frações que foram convertidas, que é a fração de gasolina, de gás de GLP, que é o gás de efeito de petróleo, que é propano e butano, e também o gás combustível. Então, nós vamos discutir sobre essas questões aí. E tem uma seção de tratamento. A seção de tratamento, nós não vamos estudar com muitos detalhes, mas essa seção de tratamento tem como finalidade reduzir o teor de enxofre presente nesses cortes, tá? Então, como são cadeias longas, residuais, que são tratadas, muitas delas são compostos sulfurados, e como falei anteriormente, você tem um petróleo azedo, ele chega a ter 8% de compostos sulfurados, então tem muito enxofre. Então o objetivo desses tratamentos é reduzir o teor de enxofre presente. E o enxofre presente, ele gera odor desagradável, ele promove corrosão nas vias, ele inativa catalisador. Gente, se ele inativa catalisador, isso é um grande problema também na indústria, então existem esses tratamentos para retirar esses componentes. Então, aqui nós temos o nosso fluxograma. Então, nesse caso, a carga, ela é pré-aquecida, né? São vários, o gasóleo, vários resíduos que podem ser utilizados aqui no craqueamento catalítico. Então, essa carga, ela é pré-aquecida.
No que ela é aquecida, ela vem aqui para o reator vai ter o quê? Catalisador, por exemplo, leito fluidizado, você vai ter o catalisador aqui presente, esse catalisador com essa carga pré-aquecida vai promover aqui a reação quebrando essas moléculas menores, contudo, quando quebra, o carbono vai ficar presente aqui ó, no catalisador, então, periodicamente, eu preciso de pegar e regenerar esse catalisador. Como que eu regenero? Eu venho para uma câmara regeneradora, onde eu vou adicionar o comburente, que é o ar, o oxigênio. O catalisador ele tem um carbono, que é o combustível, eu queimo ele em uma caldeira. No que eu queimo ele em uma caldeira, automaticamente eu vou gerar o quê? Vapor para a indústria. Então, olha que maravilha, né? Então, eu queimo ele liberando gases de combustão, que é o CO2. E esse CO2, os carbono vem aqui do catalisador. E esse catalisador, que antes era branco, se tornou escuro. Agora ele se torna cinza e retorna para o processo de forma cíclica, gerando aí os meus gases de combustão. E aqui embaixo, né, o meu componente, ele vem por uma destilação fracionada, onde eu vou retirar as frações mais pesadas, né, onde eu vou ter aqui, por exemplo, o diesel de craqueamento, que é um óleo leve, ou o óleo decantado, que é um resíduo de craqueamento, ele pode ser submetido a outros processos, que eu vou falar mais à frente, e os gases presentes, ou seja, o que não é óleo, o gás presente, ele vem aqui para o tratamento. Nesse tratamento, que é o MEROX e o DES, são tratamentos para retirar enxofre, são tratamentos diferentes. Não vamos entrar em detalhes, que não é o nosso objetivo. Mas, geralmente, são torres absorvedoras, tá? E o objetivo aqui é retirar esse enxofre, que é um contaminante. E aqui nós obtemos, por exemplo, o gás combustível. Qual é o gás combustível? É o metano. Tá? O CH4, esse é o gás natural que a gente utiliza aí nas indústrias, os carros que são movimentados aí na região litorânea com gás combustível, é esse gás, que é o metano. Tá? Aqui embaixo nós vamos retirar o gás GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, e aqui embaixo nós vamos retirar a nafta. A nafta leve de craqueamento, que é a gasolina, que é uma gasolina que tem uma alta octanagem. Então, os catalisadores empregados no tratamento, no craqueamento catalítico, eles precisam ter uma área superficial alta, por isso que eles são adicionados na forma de pó. A base deles é sílica, que é óxido de silício, e alumina, que é óxido de alumínio. E ele tem as principais funções, que é permitir que as reações químicas ocorram sob condições de pressão e temperatura bem mais baixas que a do craqueamento térmico. Tá? Então, condições mais brandas, melhor custo e automaticamente melhor rendimento. Ele serve como agente de transporte do coque, porque o coque fica depositado neles e assim você consegue elevar eles e queimar eles e ainda gerar energia térmica. E ele serve como agente de transferência de calor da zona de combustão para a zona de aquecimento e vaporização, que é a zona seguinte, onde você separa os componentes. Quando o catalisador é atravessado por uma corrente gasosa, como a corrente vaporizada, seu comportamento se assemelha a um fluido, então ele fica movimentando. Por isso que é leito fluidizado. Então a corrente está passando, ele está movimentando. E assim você tem uma área de contato maior, né, entre o meu pó e o meu material. Três formas de catalisador podem ser utilizadas. Nós temos aí a baixa alumina, que tem de 11 a 13% de óxido de alumínio. Tem a alta alumina, que tem em torno de 25% de óxido de alumínio. E tem os eólitos, né, que a gente chama de peneiras moleculares, né, que tem diversas estruturas e outras combinações também de outros materiais inorgânicos. Então, existem várias pesquisas, né, buscando os eólitos com estruturas modificadas, principalmente pela seletividade. Assim, você consegue direcionar para aumentar, por exemplo, a fração de gasolina, de nafta, ou a fração de gases combustíveis. Então, o catalisador virgem, ele tem a coloração branca e apresenta a máxima atividade em função de não ter ainda atuado no processo. Com a adição no reator,
a deposição do coque faz com que ele fique preto, e isso ele acaba impregnando aí de 1 a 1,2% do seu peso, o carbono que é impregnado. Com a queima do coque, né, o catalisador, ele é regenerado, a gente chama ele de uma coloração cinza clara e tem um teor de carbono de 0,1 a 0,5. A fluidização tornou um processo de craqueamento muito eficaz nas refinarias, por isso que ele é o mais utilizado e permite, né, a conversão de frações residuais de baixo valor agregado em frações nobres, como o gás GLP e a gasolina. Então, em função da sua rapidez, de ter um baixo custo, uma economia energética, isso faz com que ele seja o tratamento de cracking, de craqueamento mais empregado. Aqui nós temos também um outro exemplo de uma seção de craqueamento catalítico, onde a minha carga ela entra no processo, tá? Aqui a gente tem outras cargas residuais, que eu vou falar daqui um pouco para vocês, tá? Então, essa carga, ela sobe, vem para o reator em contato com o catalisador. Esse catalisador, quando ele está impregnado, tem 2% aí em peso de carbono, ele vem para a regeneração, onde é queimado, gerando os gases de queima, o CO2, ele retorna de uma forma cíclica ao processo. Esses produtos, após as reações, ou seja, após o cracking, essas frações são separadas na torre de fracionamento, onde na parte superior eu obtenho os gases, como gás GLP e gás natural. Intermediário, eu obtenho a gasolina leve, e em outras frações um pouco mais pesadas, eu tenho o óleo leve de reciclo, que é o diesel, por exemplo. Eu tenho aqui o óleo pesado de reciclo. Esse óleo pesado de reciclo, por que ele é chamado de óleo leve de reciclo e óleo pesado de reciclo? Então, o que acontece? Eu tenho aquela planta mais simples, essa é uma planta um pouco mais elaborada. Esse óleo leve de reciclo, que é o diesel, eu posso pegar ele e já vender como diesel. Ou eu posso pegar esse diesel, voltar ele para a torre, e assim eu tenho uma recirculação, garantindo que toda a fração de produtos que tenha uma característica similar à gasolina, evapore e saia aqui na gasolina. Então, você tem um processo de reciclo. Assim como a gasolina obtida aqui, ó, você recircula ela, porque se tiver um pouco de gases presentes, eles vão sair aqui em cima. Então, você tem um processo de otimização das frações leves, tá? Da mesma forma que o óleo pesado, você recircula ele para que, se tiver óleo diesel misturado aqui, ele vai evaporar e sair na corrente superior. Então, a diferença é que essa corrente, ela traz reciclos no seu sistema, tá? Fora isso, é muito parecido. E o resíduo que tem aqui, ó, que é muito pesado, ele retorna para o processo. E o interessante é que você não tem descarte de resíduo. Aquilo que ainda continua com cadeia longa, ele não é descartado como nos processos anteriores. O que ainda permanece com cadeia longa, o que eu faço? Eu pego ele aqui, ó, retorno para o processo. Ou essa borra aqui, ó, que sai dessa etapa final, também retorno para o processo. Então, aqui você otimiza as frações. Então, é uma planta mais elaborada, contudo, ela promove um rendimento melhor das frações leves. Além dos processos catalíticos, né, ainda tem um outro processo chamado de hidrocraqueamento catalítico, que é um processo que você consegue elevar as frações leves. E o mais interessante desse processo é que nós vamos adicionar hidrogênio. Se nós adicionamos hidrogênio, lembra quando eu falei de um composto com cadeia longa, ele quebra, tem um composto A e B. Aí o que acontece? O carbono central permanece no catalisador. Quando você adiciona hidrogênio, quando você adiciona hidrogênio, o que vai acontecer? Você não vai ter carbono residual. Você vai ter quebras, e essas quebras vão promover. Quando você quebra a molécula, ao invés do carbono superior e inferior
se deslocar, você vai ter o carbono externo que vai promover a ligação e assim você vai evitar o quê? A formação de coque. E é sem formar coque você vai aumentar a produção dos outros componentes. Então ele vai gerar altas frações de nafta, gasóleo, resíduos leves. Então você acaba gerando produtos que têm menor quantidade de impurezas, tá? Então isso faz com que seja bem interessante o meu processo. A única desvantagem dele é que é equipamento caro, de grande porte, e você precisa de uma unidade de geração de hidrogênio e recuperação desse enxofre, porque, como eu falei, esses compostos residuais ele tem um teor muito alto de enxofre, né? O enxofre, antes, ele saía nas etapas anteriores como resíduo, mas como agora eu estou reaproveitando tudo, o enxofre vai estar desperto, então eu vou ter que tratar e retirar esse enxofre presente. Os catalisadores utilizados para o craqueamento e o hidrocraqueamento, eles eles apresentam uma composição diferente. Eles são óxido de níquel molibdênio ou óxido de níquel tungstênio, sobre uma base, um suporte que é a sílica e alumina. Então, além da sílica e alumina, como era utilizada anteriormente, agora a gente também precisa de ter a presença desses óxidos, tá? E assim a gente consegue maximizar a produção de gás GLP, gasolina, querosene para aviação e o próprio óleo diesel. Então, nós temos aqui a nossa carga, que vai ser trabalhada, essa carga residual, que vai ser tratada, passa pelo forno, né? Nesse forno vai aquecer o material e, contudo, apenas no reator é que vai ter a presença do catalisador e o catalisador, junto com hidrogênio, vai promover esse hidrocraqueamento. Então, você tem um excesso de hidrogênio aqui, que promove a quebra dessas frações. Tá? Aqui embaixo, nós vamos perceber que esse material ele vem para a próxima corrente, onde eu tenho uma separação do gás hidrogênio, que volta para o processo, ele recircula aquele hidrogênio que não reagiu, tá? Em seguida, esse material aqui, ó, ele vem para uma torre de fracionamento, onde vai separar os compostos leves, os gases leves, né, gás GLP, gás natural, aqui embaixo a gasolina, tá? E aqui embaixo o diesel. Aquilo que não quebrou vem para o outro forno, aquece, passa por um segundo reator com mais hidrogênio, reage e aqui ele retorna para o processo de separação do hidrogênio e volta para a torre fracionada. Ou seja, eu não tenho frações de saída pesada, ele vai ficar recirculando até quebrar em moléculas menores. A única diferença é que você vai ter saída de enxofre nessas frações. Então, é preciso fazer um tratamento para retirar o enxofre. Tá? Assim, o meu catalisador não precisa ser regenerado, porque você não tem depósito de coque. Ok? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre alquilação catalítica. Então, a alquilação catalítica, como o próprio nome diz, a alquilação ou alcoilação consiste na reação de adição de duas moléculas leves para síntese de uma terceira molécula de maior peso molecular, catalisada por um agente de forte caráter ácido. Então, aqui eu quero produzir outros componentes que têm valor agregado, tá? Então, aqui é uma reação de alquilação. Eu vou adicionar um grupo alquil, fazendo com que essas moléculas sejam moléculas ramificadas. Então, eu vou obter cadeias ramificadas a partir de olefinas leves. Olefinas são compostos que têm dupla ligação, comentei lá na frente. Eu tenho compostos olefínicos e compostos parafínicos. Compostos olefínicos é que apresentam em saturações, apresentam duplas ligações, e compostos parafínicos são totalmente saturados. Então, caracteriza-se por constituir uma rota utilizada, por exemplo,
de gasolina de alta octanagem, porque os compostos que se assemelham ao isooctano apresentam cadeias ramificadas, então você vai ramificar a cadeia. Tá? Também, nesse processo, a gente consegue obter essa gasolina de alta octanagem. Além disso, nós podemos, para produzir essa gasolina de alta octanagem, utilizar o gás GLP e os catalisadores, como ácido fluorídrico e ácido sulfúrico. Então, o processo envolve a utilização de uma isoparafina, ou seja, uma parafina. Quando falo parafina, é que tem apenas ligações simples, tá? Não é que seja apenas um composto ramificado ou um composto de uma cadeia normal. Então, olefina, dupla ligação, que pode ser cadeia normal ou ramificada. Parafina, também compostos totalmente saturados, que podem ser ramificados ou simples. Então, nesse processo, a gente vai usar uma isoparafina, ou seja, que tem ramificações, geralmente o isobutano, presente no gás GLP, combinado a olefinas, que tem dupla ligação. Então, nisso nós vamos reagir, né? Essas olefinas pode ser tanto propeno, eno, dupla ligação, buteno, se é eno, tem dupla ligação, e pentenos. Então, obtém-se assim uma gasolina sintética, especialmente empregada como combustível de aviação, ou gasolina automotiva que apresenta uma alta octanagem. Também são gerados nesse processo outras naftas pesadas, né? Propano e N-butano de alta pureza, que também apresentam outras utilizações. Permite a síntese de compostos intermediários, que tem uma grande importância na indústria petroquímica, como o etilbenzeno para a produção de poliestireno, também a produção de isopropilbenzeno para a produção das resinas fenólicas e da produção da acetona, também a produção do dodecilbenzeno, que é a matéria-prima para produção de detergentes. Então, veja, a nossa dependência do petróleo é muito maior que a gente imagina. Se eu abro lá os reagentes químicos que estão presentes lá no laboratório de orgânica, praticamente a maior parte deles vem do petróleo. Então, a nossa dependência do petróleo não é apenas em termos energéticos, enquanto combustível, é tecnológica. Então, os produtos químicos para produção de tintas, produção de medicamentos, produção de plásticos, de resinas, de polímeros, todas elas vêm de produtos derivados do petróleo. Então, tem duas seções principais que constituem uma unidade de alquilação e uma seção de reação e recuperação. E, no final, a purificação dos catalisadores. Então, algumas variáveis operacionais. Por exemplo, a relação entre o isobutano e uma olefina adicionada. A proporção deles também faz com que você tenha produtos favorecendo a um corte ou a outro. A temperatura também de reação empregada, o tipo de catalisador também. Então, quando eu tenho, por exemplo, temperaturas entre 5 e 10 graus Celsius para o ácido sulfúrico e 27 a 38 graus Celsius para o ácido fluorídrico. O tempo de reação também vai depender muito do meu sistema, tá? E a pressão de trabalho. Então, vamos lá ao meu fluxograma aqui de produção. Então, nesse caso, nessa planta onde eu tenho uma reação de alquilação catalítica, nós vamos adicionar uma olefina, seja o propeno, buteno, e aqui um composto, uma isoparafina, o isobutano. Então, ambos eles são adicionados aqui no meu reator, contendo o meu ácido mais a temperatura necessária correspondente para ele. Tá? Nesse caso, nós vamos ter vários reciclos, tá? Esse aqui ele é um pouquinho mais confuso, mas vamos lá que vocês vão entender. Então, nesse reator, nós vamos promover a reação entre esses dois componentes, e dessa reação ele vem aqui para o tambor de decantação, onde os compostos mais pesados, eles recirculam para o reator, ou eles
podem ser direcionados, já saindo aqui na base como um ácido carboxílico, que geralmente é comercializado. Por exemplo, o ácido oleico, que é vendido, outros ácidos orgânicos, ácidos carboxílicos, que são comercializados e utilizados como matéria-prima para várias reações orgânicas. Então, essa parte aqui, que é a decantada, que é o óleo, que é o mais pesado, vem aqui para a parte inferior. Vão parar um pouquinho aqui, depois eu falo dessa outra corrente. Então, eu tenho um reator, uma parte dela pode ser retornada no processo para produzir maior fração de hidrocarbonetos, de compostos leves, ou esse óleo ele já pode ser separado aqui, ó, nessa base, retirando óleos ácidos, embora aqui tenha uma outra fração que saia no topo. Vamos seguir agora a outra linha. Então, desse tambor, ele vai descer e vir aqui, ó, para uma torre de desisobutinizadora, ou seja, eu vou retirar o isobutano. Quando eu retiro o isobutano, que está presente, que vai sair na parte superior, os outros hidrocarbonetos gerados é o quê? Uma gasolina de alquilação, que é o meu produto principal, que é a gasolina com alta octanagem. Então, desse reator, o produto principal não é o óleo ele desce, é um outro produto que também tem valor agregado, mas o produto principal é o que sai por cima, que é o hidrocarboneto, do tipo gasolina de alta octanagem. Tá? Contudo, eu tenho aqui o isobutano, que é empregado em excesso, então nós vamos retirar esse isobutano. Esse isobutano, que ele é recuperado aqui a partir dessa destilação fracionada, retirando essa fração superior, esse isobutano, ele retorna aqui, ó, para o início. Ele pode ser recirculado, tá? E desse isobutano que é recirculado. Mas também eu posso pegar esse isobutano que está aqui e passar ele por uma outra torre, retirando quem? O propano. Quando eu retiro o propano que está presente, o propano ele vem aqui, ó, e pode ser adicionado, retornando para o processo aqui na minha entrada, ou ele pode ser recirculado e ele pode simplesmente voltar para o processo anterior para reagir novamente se eu quero aumentar a minha fração de gasolina de alta octanagem. Mas se eu não quero ter uma fração maior de gasolina de alta octanagem, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse propano, retirar ele aqui na base e já comercializar ele aqui, ó, enquanto gás GLP. Já está pronto, já é minha fração final. Tá? E esse óleo, que é o óleo ácido, eu posso comercializar ele. Eu tenho vários tipos de óleos, que são o quê? Ácidos carboxílicos de cadeia um pouco mais extensa. Ou eu posso recircular ele aqui, ó, e voltar ele para quem? Para o meu reator, para me favorecer a produção de gasolina de alta octanagem. Então, nessa planta, eu tenho vários reciclos. Então, eu posso favorecer a produção de gasolina, ou eu posso favorecer a produção de GLP, ou eu posso favorecer a produção desse outro ácido. Então, isso vai depender do meu interesse, mas ele vai gerar esses três componentes. E, normalmente, se maximiza a produção de gasolina, que é o produto de maior valor agregado. Okay? Esse que é o corte mais importante. Tudo bem, pessoal? Então, finalizamos. Na verdade, isso aqui são alguns dos processos, são os principais. Tá? Além deles, nós temos vários outros, onde eu posso pegar a minha nafta, produzir, por exemplo, propileno, estireno. Então, tem várias outras reações. Essas aqui são as principais. Tudo bem, pessoal? Ouviram? Tudo tranquilo? Travou bastante? Eu vou só finalizar aqui a gravação. Tá?